Voltando aqui, tô vendo que papo bom vai ser sempre ter que chamar de volta. Muito bom. Espero que vocês estejam fazendo bastante sinapse aí, esse entendimento de todas essas coisas. O pessoal vai entrando e muito pontos de vista diferentes, que isso que é legal. Usar a ferramenta que a gente precisa de forma que é no momento certo, na hora certa. E isso é fantástico. Vamos ver o salto do que o paciente dá. E muitas vezes, como não tem nada escrito, a gente vai pagar o preço do teste. Então, usufruam disso, testem. Muitas vezes na clínica nós nem cobramos. Ou seja, nós vamos aplicar sobre o paciente o que temos de conhecimento e disposição dentro da clínica para a gente ver esse resultado. E aí, em cima disso, a gente consegue dar saltos grandes nos resultados. Desenvolver protocólogos. Aqui, só chamando o Ivan. Protocólogo. E aí tem resultado fantástico. É isso que gera prazer para nós, é isso que gera resultado. Muito bom. Maia, de volta já. Muito bem, Olá. muito bem. E aí, como é que tá indo, pessoal? Deixa eu saber o que vocês estão sentindo aí. Tá fazendo sentido? Boa. Tá dando para conectar as informações? Me dar um feedback aí que eu realmente não pedi antes para vocês, né? E a gente tava aí, o Marcelo cortou vocês da fala aí, ninguém podia falar. Então, conta aí como é que tá sendo. Contem aí, vai galera, pode ir comentando aí. Eu vou ler algumas coisas que já foram escritas. Pessoal, aquela parte que você me sinto sozinho aqui, não tem ninguém para conversar, porra, reverberou. O pessoal falou que tá gostando também. Ó, que bom. Elogiando a didática. Mas mandem perguntas aí também, que a gente puder contribuir, né, Ivan? Tamo junto. Olha, o Luciano tá até aí, né? Daqui um dia ele me leva para comer escorpião. Luciano, e aí, Renato, tudo bem? Eu vi a Belém entrando agora. Muito bom, tá. Muito bom. Então, bora lá. Então, vamos colocar os pingos nos i aí num contexto que é interessante também, né? E aí, quando nós falamos desse sentido emocional, quando a gente tem essa relação de quanto mais intenso o conflito, maior é o sintoma que a pessoa tem também, né? Ela tem uma direta alteração. E aí a gente entra na segunda lei biológica que mostra, então, a relação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então a gente não pode deixar de lado esse contexto de entendimento do sistema nervoso, onde que na fase normal do dia e noite a gente tem que estar com uma estimulação simpático-tônica e à noite uma estimulação parasimpático-tônica, né? Para que a gente possa ter uma vida normal. Agora, se eu vivo um trauma, eu aumento essa estimulação. E essa estimulação, ela está diretamente relacionada ao funcionamento dos órgãos e tecidos e estimulação cerebral. Então, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar de prontidão, eu tenho que resolver a situação, liberar adrenalina, noradrenalina, eu tenho que estar ali para resolver aquilo que está se passando. Então, tem uma estimulação direta no cérebro quando eu entro num conflito e, ao mesmo tempo, ele tem uma alteração com relação ao funcionamento do órgão, porque tem uma estimulação naquele órgão para que ele exerça a função da melhor maneira possível. Então, vamos pensar lá no estômago. Se eu tenho que digerir um pedaço de osso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a função daquele órgão para liberar mais suco gástrico para que eu possa digerir melhor aquele pedaço de osso. Então, na fase de estresse, eu tenho que liberar mais suco gástrico. Eu tenho que ter uma alteração digestiva. Então, essa é a função inicial. Então, a zebra, quando está fugindo, ela tem que estar alerta, tem que achar uma saída, ela tem que fugir, ser rápida, os músculos têm que estar aptos a dar conta. Agora, relaxou, volta ao normal. Só que se eu permaneço nessa alteração, nessa disfunção, eu permaneço num trabalho de liberação de suco gástrico o tempo inteiro. E aí meu corpo não aguenta, né? Meu corpo não vai estar adaptado a isso. Então, quanto mais tempo eu perduro no processo, é diferente eu permanecer algum momento do dia com aquela situação. Tá frio. Então, em um momento do dia eu passo ali com frio, do que eu passo o dia inteiro com frio. Meu corpo vai cansar, ele vai se esgotar de tanto fazer alternativas para tentar me estabelecer com aquele frio, o calor, liberar calor do meu corpo. Ele vai desgastar, né? Então a gente precisa de um momento ali naquela situação. E aí, quanto mais tempo aqui, maior é o desgaste do órgão, do tecido, e por isso que momentaneamente é necessário, é um momento de adaptação. Então, eu subi ali em altitude,
momentaneamente eu preciso do aumento da hemoglobina. Agora, o corpo ele se desgasta. Quanto mais tempo eu permaneço naquela altitude. Então ele vai gerar um risco à minha vida. Por isso que uma pessoa que permanece muito tempo no estresse tende a ter uma disfunção mais intensa, um risco à vida dela, porque o corpo ele não está preparado. Daí me perguntam, se existem programas biológicos de sobrevivência, por que desencadeia a doença? Porque o programa biológico de sobrevivência a curto prazo, né? Então é horas ali, um dia, 2 dias no máximo, para ser rápido para você resolver o problema. A pergunta aí, de maneira terapêutica, é assim, o que a pessoa, o paciente, ou o que você está fazendo, né? Para quem está nos assistindo, para que você cuide de você. Que horas você sai da zebra que está fugindo, lutando, e você olha para si e você resolve o seu conflito? Que pode ser de uma resolução real, vou meter a boca mesmo, pode ser virtual, vou colocar a foto do cara e vou conversar, né? Vou fazer isso virtual. E que horas você pode ser de maneira física? Então, assim, essa é a pergunta, né? O quanto, Exato. Na verdade, por trás disso, fala assim, você merece ou você precisa? Então, fica a dica aí, gente. Exato. Então é aí quando a gente consegue entender aquilo que aconteceu, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem nem entender o porquê que ele tem esse sintoma. Perfeito. Porque, de novo, não se conecta exatamente com o sentir. Né? Então, se eu não conecto com o sentir do meu corpo, que a crânio-sacral faz bastante isso, né? Quando a gente vai fazer os cursos lá, converse com o teu médico interno, olha lá o que está acontecendo. Então, é se conectar com o sentir, se conectar com o eu interior. Só que a gente está tão preocupado com os outros, tem que cuidar dos outros, tem que dar conta dos outros, de resolver, agradar os outros, fazer de tudo com os pacientes, filhos, esposa e tudo mais, que a gente não olha para o eu. E aí quando não olho para o eu, porque é errado olhar para si, você é egoísta e não sei o quê, daí eu acabo entrando nos padrões de permanecer na alteração. Né? Então não estou dizendo que precisa chutar o balde, quebrar o pau com todo mundo e agora é só eu na minha vida. Não é isso. Né? Então, é o equilíbrio, né? É ter o equilíbrio de saber até que ponto vale a pena, até que ponto não vale a pena. Até que ponto eu preciso confiar no que eu sei ou que preciso ouvir o que o outro tem a dizer. Tá? Porque daí a gente entra num padrão de ficar entrando em algumas informações que nos fazem mal. Que essas informações estão baseadas a situações anteriores, os programantes anteriores da nossa vida. Né? E aí, quando a gente fala dessa lei bifásica, a gente fala dessa hipersimpaticotonia na fase de estresse, e quando a gente relaxa, entra numa hiperparasimpaticotonia, que é a fase inflamatória. Então, muitos dos sintomas, mas não todos, existem os sintomas de fase de estresse, mas muitos dos sintomas de inflamação, sintomas com relação a infecções, eles vêm dessa fase parasimpático, hiperparasimpático tônica após o estresse. Então a nossa gripe, processos inflamatórios de garganta, as bronquites, vem depois que eu saio do estresse, para daí voltar à normalidade. Só que tem pessoas que ficam no ciclo vicioso. Elas saem do estresse, voltam ao estresse, saem do estresse, voltam ao estresse. O paciente chegou lá, e lá na infância eu vivi uma situação com um professor que me desvalorizou e me criticou. Meu pai falou que tu não serve para nada, tu só faz tudo errado. E aí o paciente fala, não melhorei nada. Eu não sou capaz. Né? Daí fico indo e voltando para essa fase de estresse. Né? Ou eu entro numa situação onde lá no relacionamento meus pacientes ficam indo e voltando com o sintoma. Mas por que ele entra e volta com o sintoma? Porque tem alguma coisa pendente, alguma coisa está fazendo ele voltar ao estresse. Então é importante olhar o porquê que aquilo está fazendo com que haja uma alteração no cérebro e no órgão, o cérebro mandando estímulos exagerados ou menores, né, diminuindo o estímulo, dependendo de cada região do cérebro, e a região do órgão, do porquê que aquele órgão entra em alterações. E aí não é só nós que falamos isso, né? Tem a psiconeuroimunologia, né? Que a gente até começou a fazer um curso lá com o Chave, no espanhol, né, Marcelo? E falava lá, eu sigo ele lá, ele fala que entra essa relação do cérebro, né? O cérebro pode interferir no sistema imunológico, onde o estresse psicológico crônico inibe muitas funções do sistema imunológico. Então observou-se que o estresse psicológico pode ser permissivo à doença, como em doenças inflamatórias crônicas, tem as doenças autoimunes também, né, que a gente vê frequentemente. Tanto é que hoje se fala muito que paciente que tem fibromialgia, o que se trata? Você vai dar antidepressivo, ansiolítico.
né? Você vai tratar a emoção, mas o remédio ele não trata a causa do problema. O remédio ele mascara o sintoma, deixa a pessoa mais amena com a situação, mas deixa para debaixo do tapete. Então é preciso nós, como terapeutas, olharmos para o que foi vivido, o que foi sentido por aquela pessoa, que faz com que ela permaneça na fibromialgia. Tanto é que existem alguns artigos da Micro hoje em dia que trabalham a fibromialgia e tem resultados eficientes. Né, artigos científicos, né? Sim, então, observar a origem do processo faz com que a pessoa possa sair, né? Se ela quiser, a Miriam, né? Sim. Semana passada apareceu uma aqui, modelo, sim, linda, mas a gente cavucou tanto que aí ela falou assim, bom, tá bom, então eu vou falar. Eu não sei se eu quero melhorar. Então, eu chegou nesse ponto. Beleza, é outra estratégia agora. Sim. Né? E dando louros, né? Que a Carla que fez um dos estudos, né? Com relação à fibromialgia, a Miriam, né? E aí lá de novo, lá na residência, né? O Márcio, uma das coisas que eu aprendi com o Márcio foi isso. Chegou uma paciente com síndrome de desfiladeiro torácico, né, com 28 anos de idade, querendo se aposentar, com um maço assim de documentos, e o que ela queria? Ela queria mais um documento que aprovasse que a empresa fez com que ela tivesse a síndrome de desfiladeiro torácico e que ela queria aposentadoria, né? E aí o Márcio falou, não, se nós te tratar, tu vai melhorar e tu não vai precisar, vai poder voltar para o trabalho. Nunca mais apareceu. Então sim, existem pacientes que realmente há uma vantagem, né? Lembrando que tudo bem, é um programa biológico de sobrevivência. Para ele sobreviver, foi necessário ter aquela alteração. Então, a escolha é do paciente e tudo bem. Eu falo sempre para os alunos, a gente faz, como terapeuta, os 50% do 100% que cabe a mim, e o paciente faz 50% do 100% que cabe dele. Boa. Para né? Nós não tem culpa, não tem culpado, né? Não posso te dar um abraço, nunca recebi. Tá o programante ali, eu vou reproduzir. Muito bom. Sim, e a mesma coisa com pessoas que são violentas, né? A gente vê que se tem pessoas que assassinam, tem pessoas que passam por situações, na origem emocional dos sintomas, a gente mostra quais os órgãos específicos que faz ela ser emocionalmente morta, que ela faz a constelação agressiva, que ela tem a situação de pensamento obsessivo sobre morte. Então a gente entra nesse entendimento de que então não é porque ela cometeu que ela não tem algo por trás. Ela tem que pagar, sim, acredito que ela tem que pagar pelo erro que cometeu, mas ela tem um porquê por trás. Então ninguém é do jeito que é por acaso. A gente recebe uma situação anterior que faz com que a pessoa tenha esse intuito de agir da forma com que age, né? E mais um artigo que tem da psiconeuroimunologia também, né, falando sobre essa junção de cérebro e corpo. Então o sistema nervoso central e imunológico mantém uma comunicação extensa. Por um lado, o cérebro modula o sistema imunológico, conectando nervo simpático e parasimpático, que é o que a gente falou anteriormente ali, né, da estimulação, aos órgãos linfóides. Por outro lado, hormônios neuroendócrinos, como hormônios liberadores de corticotrofina ou a substância P, regulam o equilíbrio da citocina, no contexto inflamatório. E vice-versa, o sistema imunológico modula a ativação cerebral, incluindo sono e temperatura corporal. Então nós temos muitas informações aí no contexto da junção, né, desse cérebro e órgão, fazendo com que a gente entenda que não há uma distinção, não há uma separação, está tudo junto, tudo reunido e tudo funcionando ao mesmo tempo. Se a gente começa a cortar demais, a gente perde o foco. Aí chega uma paciente minha falando assim, eu passei por tudo quanto é médico, tudo quanto é fisioterapeuta ali, e só um acupunturista que me falou lá que a minha dor nas costas era relacionada ao rim e não relacionada à lombar, porque todo ortopedista vai olhar o quê? Músculo esquelético, né? Então, se o músculo esquelético não apresentou ressonância, não apresentou nada, é psicológico. Né? Mas uma víscera pode gerar uma dor e a pessoa permanecer nessa dor. E aí, quando ela veio para fazer a sessão, a gente foi buscar
né, na acupuntura ela já olhou que não era o osso, ela já olhou uma origem mais um pouquinho aprofundada, e a gente foi buscar uma origem mais aprofundada, que é a origem do porquê que aquela víscera entrou em inflamação. Por que aquele rim estava alterado, e além do rim estava suprarrenal alterada, mas a medula suprarrenal. E por que a medula e não o córtex da suprarrenal estava alterado? Né? Porque tem diferenciação. O córtex vai ter uma relação, a medula vai ter uma outra relação. Tá? E aí, quanto mais específico a gente é, mais resultado a gente tem na hora de atender o paciente. O eixo HPA, neuropsicoimunologia, falou tudo. Muito bom. Exato. Então, e aí a gente entra no contexto que, se a gente fala que de forma real, a gente vive o real, eu senti o limão e produzi saliva, eu imaginei o limão e produzi saliva, e eu quero pegar algo e tornar algo meu, e eu começo a produzir saliva, por exemplo, uma criança que é uma criança com, sei lá, algum problema neurológico, que nasceu com um problema neurológico e não consegue sugar o leite da mãe, às vezes eu posso querer pegar o leite da mãe, ou a mãe não tem leite para me dar, eu quero pegar o bocado de alimento, saliva, para pegar e engolir. Só que se a mãe não tem, eu permaneço no estresse de produção salivar, que eu quero pegar e não consigo. E aí tem aquela criança hipersalivante, né? Porque ela não consegue captar, pegar o bocado de alimento. E se a gente entende isso, a gente começa a entrar nos estudos de Masaru Emoto, né? Masaru Emoto, que coloca que os pensamentos geram alterações com relação aos cristais de água. Se geram alterações aos cristais de água, geram alterações a nós, né? Então, pessoas que a palavra obrigado, confiança, anjo, eu amo você, paz, é um cristal de água muito mais bonito do que um processo que é relacionado à poluição, né? Ó, tem poluição, todo o processo de palavras ruins, elas entram nessa conexão. Não sei se você já fez esse estudo do teste do arroz, né? Que também eles falam um pouco dessa base de cozinhar um arroz sem sal, sem óleo, colocar em 2 potes herméticos, né? Você limpa bem esses 2 potes, né? E um pote você escreve ódio, o outro você escreve amor. E aí você pega um horário do dia, cada um dos potes, você pega, leva para longe e começa a falar com o pote assim, eu te amo, coisas boas, né? E o pote do arroz, do ódio, você xinga, fala um monte de palavrão para ele. E depois de um tempo você observa que o pote ali, com esse processo de que expressão... Imagina a gente, né, recebendo um monte de expressão assim de... Falam pra gente, você não presta pra nada, você tá fazendo esses vídeos aí, você tá fazendo tudo errado, isso não presta, isso daí não funciona. Então a gente recebe informação, seja de forma visível, né? Porque às vezes está escrito lá, às vezes de forma de olhares, às vezes com outras pessoas, ou seja de forma mental, energeticamente, a gente recebe informações por estar sendo visíveis, né? Por a gente estar aqui, né? E aí, todo esse processo que eu recebo de informações, eu acabo... a Carla fala que tem o pote ignorado também. Então, eu não sabia, não. Tem esse outro pote. Então, esse sentido, ele entra num processo de gerar um mofo no arroz que está recebendo as informações negativas. Então, se dessa forma, uma criança que está num ambiente familiar, onde ela recebe um monte de pai xingando, pai criticando, a mãe e o pai brigando, todo esse processo de ambiente... eu vou gerando uma alteração dentro de mim. E você falando, a minha filha tem 9 anos. Adivinha qual é a experiência que ela está fazendo nas aulas de quarentena? Exatamente do arroz. Eu fiquei muito contente. Ela falou, pai, eu vou fazer uma experiência. Eu falei, qual que é, filha? Tem que cozinhar arroz assim, assim, assim. Eu falei, fiquei quieto. Eu falei, deixa eu fazer. E aí ela pegou, inclusive, colocou a tampa daquele plásticozinho, né? Eu sei que falta bisfenol, mas não é o metal, né? E aí o que aconteceu? Ela chega lá, colocou o coração em uma e um X na outra, e xinga. E aí que tá o detalhe, a hora que ela chegava para tratar o potinho bom, ela, beleza, falava umas palavras, que lindinho, todo cheio de carinho. No pote ruim, quando eu olhei, eu falei, rapaz, é a mesma frase que eu tô dando bronca nela. Eu falei, pô, reverberou em mim, espalhou e respingou em mim. Então eu falei assim, e adivinha o que... E eu tô acompanhando diariamente,
Os dois, eles estão com mofo, né? Só que o que está bem tratado tem pontos de mofo. O que está maltratado, né? E não está muito longe, né? É uma experiência tão certinha, tá um metro de distância. O outro que está maltratado, o mofo está tomando conta. Então, e é curioso isso. Né? Como nós somos cristãos, ela estuda num colégio evangélico, ela fala assim, aí a professora fala, a palavra tem poder. Eu falei, então, aí eu falei na prática, eu falei, então cuidado com o que você vai falar. Ela meu papai, eu acho melhor... O espelho, né? O espelho. Teve uma paciente esses dias atrás que mandou um vídeo da filha com terror noturno à noite e gritando, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. Eu já imagino qual é a fala que ela recebe. Perfeito. Por isso que é legal. Pegar tudo isso, né? Esse ambiente que nós somos responsáveis. Ontem fiquei bravo com ela falou assim, mas eu tô bravo com você porque você é linda, porque você é capaz, que você consegue. Então, quando eu olho você fazendo isso, eu acho que você consegue muito mais. Eu não posso pensar que você tá somente fazendo isso. Ela, Eu falei, yes! Porque é complexo a educação, né? Então esse ambiente é muito forte. E só assim, o Luciano mandou que vai fazer uma receita aí pra mim, né? Pode mandar, Luciano, eu tô precisando, tô bem cansado. Só que não avisa o que vem dentro, não, com o gafanhoto. Mas é isso. Acho que esse tem muita informação. Eu não sabia desse pote ignorado. Carlinha, boa dica. Tá super certo. Ignorar alguém é muitas vezes pior do que xingar alguém, né? Por quê? Porque ignorar é quando você desistiu. Eu não quero mais saber de você. Eu já cansei de lutar por você. Então, quando eu estou lutando por você, significa que eu estou te xingando, eu me importo com você. Por pior que seja o comportamento. Mas agora, ignorado, esquece. Mas ele se matou. Que dó. E nem aí. Mas o cara tá gritando por você. Eu não quero saber mais dele. Então, acho que o ignorado, boa dica, Carlinhos. Não tem mais conexão, né? Não tem mais conexão. Às vezes eu tenho pacientes que tiveram uma ruptura bem traumática, assim, nem ruptura traumática. Se fosse ruptura traumática, havia uma ruptura. Mas às vezes tem um primeiro relacionamento que não foi bem resolvido. Porque o pai não deixou, porque a pessoa foi embora e não foi rompido o laço. E esse laço, às vezes, faz com que eu ainda esteja conectado com aquela pessoa. E essa conexão pendente faz com que eu não esteja 100% no relacionamento atual. E aí faz uma dificuldade nessa fusão no hoje. Né? Ou posso ter um laço de mágoa da outra pessoa que eu ainda estou conectado com aquela pessoa. Então eu tive um primeiro relacionamento, uma primeira parceira ou parceiro, que eu tenho uma raiva daquela pessoa que eu ainda não desconectei. E eu ainda também não vivo no hoje. Né? Então eu ainda não estou presente no hoje porque eu estou ainda com a raiva do anterior. Então quando eu posso deixar o passado para trás, porque eu posso resolver, eu posso sair daquilo que aconteceu para viver um hoje, aí eu sou indiferente com o que passou. Se a outra pessoa passa do meu lado, tudo bem. Né? Então eu não passo do outro lado da rua, eu não fico com raiva, eu não tenho um coração acelerado ali naquele momento. Então enquanto eu estou no processo, eu estou numa pendência. E aí, o que alguém disse aqui, né, é o não dito, né, o não resolvido, a Érica falou. Então, se eu tenho não dito, não expressado, não resolvido, eu tenho uma tendência de permanecer no conflito. E quando eu posso, não preciso dizer para a pessoa, né, mas eu fiz uma live com o Gustavo Chinelato, Quinelato, né? que aí ele mostrou assim, você pode imaginar a outra pessoa na tua frente e como se você estivesse falando para ela, que é o que você falou anteriormente, né? Poder expressar aquilo de uma outra forma, né? Teve um paciente que ele tem, ele é agricultor, e eu pedi, tu tem uns sacos de semente lá na chácara? Tenho, por quê? Já que tu não tem saco de pancada... Coloca uma fotinho. Então, depende se a pessoa é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Se ela é sinestésica, às vezes ela vai ter que sentir aquilo. Tá? Bem lembrado, bem lembrado.
E aí, às vezes, você pode expressar aquilo, mas depois lembrando que obrigado por aquilo que você me deu, aquela informação que você me trouxe, para tudo que você trouxe para minha vida, mas agora eu posso deixar aquilo para trás. Porque às vezes o não dito é a raiva, mas eu não preciso ficar com a raiva, depois de esmurrar o saco de pancada ainda ter raiva da pessoa. Não, é depois disso, é poder, obrigado porque você me fez aprender, porque você me fez crescer com aquilo. E quando eu posso aceitar o crescimento com aquilo, eu posso deixar o passado para trás e seguir, agora me tornando mais adulto. Porque muitas pessoas ficam na criança, né? E ficam na criança que porque faz aquilo comigo e daí chora. Ou porque fica com raiva, que nem aquela criança mimada lá na infância. E se você não cresce como adulto no hoje, tu não vai poder transformar a informação em evolução. E aí o conhecimento gera aprendizado. Falou tudo, falou tudo. A minha pequena é isso. Desde conversando com ela, eu falei assim, filha, fala de você. Quando você fala com amor, você pode se expressar, mesmo que não vá agradar. E aí a gente acabou descobrindo por trás disso, ela falou, ela não queria desagradar o vô, a avó. Mas eu não... Porque a gente cutucou tanto que ela falou assim, não, mas eu não posso falar para ele isso. Por que não? Né? Só, olha, Ivan, estou chateado com você, eu não estou entendendo esse problema, me dá um tempo, depois a gente pode voltar a conversar? Pô, pode. Fez uma puta sacanagem. Vamos lá. Ele falou, olha, realmente aqui você vai catar coquinho, aqui não, mas eu tô me sentindo muito triste no meu coração, e isso aqui tá difícil de digerir, e beleza. Automaticamente o cérebro troca nessa tríade cerebral. O que era sobrevivência, agora ele vai falar assim, nossa, eu criei um caminho novo, então eu posso viver de maneira diferente e reorganizar isso no meu conflito? Pode! Então ele vai começar a falar, então tá bom. Então eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a não sentir aquela âncora tão grande, e o melhor, eu começo a mudar o ambiente ao meu redor. Então fica muito fantástico. Até respondendo a perguntinha, o arrozinho é melhor deixar um pouquinho longe. Não tão perto esse arroz, não, senão reverbera nos dois ali o xingamento. Ô, Ivan. E aí outra coisa assim, só para aproveitar, que isso que você falou, ele é um recurso, né? Então o paciente ele só tem um recurso dele. Se meu pai age assim, eu choro. Se meu pai age assim, eu choro. Se meu esposo age assim, eu choro. Então eu só tenho esse recurso, o recurso de chorar. E quando ele aprende que ele pode ter um outro recurso, aí ele evolui. Porque se você não dá um recurso para ele, na psicoterapia é feito isso. Dar outras possibilidades, é recurso. Se eu não tenho recurso, eu não tenho como evoluir. E a partir do momento que eu tenho recurso, eu tenho uma outra forma de ver as coisas, crescer, e agora eu posso... eu posso agir assim e assado, eu tenho 2 recursos. Ou eu tenho 3 recursos, eu tenho 4 recursos. Né? Então eu não preciso sempre bater na mesma tecla do recurso. Perfeito. Até eu vou pedir só para você responder aqui, uma pergunta que fizeram, que a Josenay ficou com dúvida na diferença da emoção para a sensação do corpo. A emoção é raiva, tristeza, frustração. Emoção é a sensação de, sei lá, eu me sentir raivoso, eu me sentir preocupado, com medo. Isso é emoção. Sensação no corpo é o que o corpo mostra. Tá acelerando o coração, tá apertando o peito, tem algo entalado na garganta, tem uma tensão no rosto, na face. Então isso é o que o corpo mostra, isso é o ressentir, o que o corpo ressentiu com relação àquela situação que aconteceu. Então quando a gente vive o trauma, o corpo ressente uma sensação, tem um sentir dentro dele. E quando a gente vive novos conflitos, a gente volta a sentir esse ressentir. Então, lá naquele primeiro conflito que eu vivi, teve uma morte que me deu uma grande dor no peito. Cada vez que eu vou no velório, eu sinto aquela dor no peito. Cada vez que eu tenho medo que alguém vai morrer, eu sinto aquela dor no peito, aquele aperto no peito. Então, eu ressinto aquilo que eu senti. Reviver o sentido, né? O sentir. Então, eu ressinto aquilo. E aí, quando a gente vai tratar, tem uma angústia. Então, eu vou tratar o agora. Né? Então, eu vou tratar a angústia que tu tá vivendo agora. E não, a angústia não tá no agora. Qual foi a primeira vez que tu sentiu isso na tua vida? Gatilho. Muito bom. Né? Qual foi o primeiro episódio?
né, que você teve. E aí a gente tem que olhar lá aquele primeiro episódio para daí ressignificar aquele primeiro episódio. Que eu falo que é como se fosse um barrilzinho. Enquanto eu falo ali, a Carla do Psique também, né? Então, tem uma frase no Psique que é eu perdoo meu pai por ter me deixado, eu perdoo alguém por ter me deixado. Aí a vida inteira eu posso ficar, não, eu não perdoo por me deixar, me deixam na mão, não me deu suporte, não me deu suporte. Se eu não olhar a base do barrilzinho, a primeira pessoa que me deixou, se eu não encontrar no teste muscular qual foi a primeira pessoa que me deixou e ressignificar aquela primeira pessoa, a tampa do barrilzinho continua. Não adianta eu esvaziar o barrilzinho que vai encher de novo. Perfeito. Né? Se eu mexo nessa base do barrilzinho, não tem mais tampa de baixo. Entra e baixa, ó, sai. Né? Então eu consigo lidar melhor quando as pessoas me deixam na mão. Deixa pra lá, não é por isso que eu preciso me estressar. Eu posso mudar a forma de ver aquela situação. E a última, senão eu vou tragar esse até o almoço. A Cris perguntou assim, como é que faz com criança que não come pão, bolo, banana? É um pouco mais complexo esse conflito aí. Aí a gente tem que fazer várias perguntas. Né? Então é preciso olhar mais a fundo e fazer uma avaliação. Né? Eu não posso dizer assim, foi por causa disso, ou foi por causa daquilo. Não tem como dizer isso. Tá? Não, a gente só pode dar exemplo. Uma coisa que eu não gosto é o simbolizar demais. Assim, o que é simbolizar demais? Isso pode ser aquilo pode ser aquele outro, se eu não tenho um caso estrutural na minha mão. Né? Eu já tive pacientes que não conseguiam engolir alimento sólido, somente líquido. E aí o que é um dos pacientes? Ele se engasgou, então ele tem medo de engolir. Porque se eu engulo, se eu engolir algo grande, eu vou engasgar de novo. Então eu tenho que ressignificar esse engolir dele. Tem outros pacientes que têm algo no transgeracional que entra no contexto de que algo talvez onde uma mulher engoliu um remédio para abortar. Então, engolir provoca morte. Então, pode ter uma percepção que eu não posso engolir porque pode morrer. Ou uma mulher que tomava um remédio e depois descobriu que estava grávida. Eu tomava aquilo e agora o filho pode nascer com problema. Então, eu engoli, eu não deveria ter engolido. E aí, entra para aquela criança que estava dentro da barriga que não deveria engolir, porque pode causar morte. Qual é a informação que está ali, né? O órgão, ele não entra em uma disfunção por mal, porque ele quer ter o mal, ele quer te frustrar. É um sentido de sobrevivência. Ele entrou por um motivo. E eu tenho que entender qual é o sentido daquele órgão tecido específico. Se eu entendo o sentido daquele órgão e sentido específico, eu entro na relação. Eu acho fantástico, deixa ela já deu uma respondida aqui. Olha, isso é o poder da palavra, né? Então, por exemplo, cai que nasce, já cai entre um entendimento, algumas coisas, e a gente espera que isso corrija e ajude, né? Que legal. Você não sei se você está lendo aí, né? Sim, eu estava lendo. E aí a gente tem que olhar se é simbólico, se é real, né? Às vezes pode ser o engolir de situação que eu vivenciei, né? Mas pode ter alguma situação mais para trás ainda do engolir real, né? Que pode estar lá dentro desse processo. E aí a gente pode conectar com as comidas, né? Então, às vezes tem comida que a pessoa ela não consegue engolir direito ou não consegue comer. E aí a gente volta no transgeracional, qual era a comida daquele avô, que é a única comida que ele tinha para comer enquanto ele vivia lá no interior, enquanto ele viveu uma situação, o que é que ele comia naquela época de escassez, que ele só tinha farinha para fazer pão e banana na casa dele. Então eu já não suporto comer isso porque me lembra uma época de frustração. Então a gente tem que associar. Perfeito. E isso que a Silva falou. A micro possibilita você encontrar esses bloqueios e você correlacionar. Se aquele lugar que o paciente está sentindo, ele está bloqueado, quando a gente está tocando ele junto com aquele nível de bloqueio que nós estamos encontrando, você vai poder fazer essa correlação. Então você já tem uma direção, já tem um guia. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Boa, Silvia, boa. Muito bom. E aí a gente tem que conectar os 5 sentidos do que estava sendo vivido naquele momento. Visão, audição, olfato, paladar, tato, tempo e espaço. E aí a gente pode conectar várias outras coisas juntos, né? Mas fica aí para um outro momento, né? Não, você fica falando, eu vou ficar quieto, porque eu já falei assim,
tem o enneagrama, tem não sei o quê, então essa técnica subconsciente e essa aqui, e o tré, né? Coloca o paciente e vou tremer. Será que eu coloco ele? Vai sair uma emoção numa posição que ele fica tremendo, ter uma catarse, vai liberar? Pô, vai liberar, mas é subconsciente. Mas será que eu devo liberar aquela informação? É muito complexo, mas isso que é o legal das coisas. A gente começar a colocar essa sopa, e aí a cada sopa, para cada pessoa que está nos assistindo, pode ter um sabor. E essa sopa, muitas vezes, eu vou ter que tirar um ingrediente, porque não é hora, depois eu vou ter que colocar. Mas importante que o quê? Temos ferramentas, temos entendimento diferente, aí é show de bola. Muito bom. Flavinha, já tá marcada outra live com esse garoto aí. Já tá marcada, ele não foge de mim, não. E nesse ano tem lei... domingo. E esse ano tem a Leis Biológicas Experience também, com vários palestrantes para falar das leis biológicas, essa integração. Então, para quem quiser também, segunda semana de novembro, que o Marcelo vai estar lá junto com a gente. Muito show, muito show. Fechou. Você quer comentar alguma coisa? Para mim foi muito enriquecedor. Por favor. Eu quero sim. Quem aí ainda não me segue no Instagram, vai lá em cima ali, ó, Ivan_Bonaldo, clica e segue lá. Tem várias lives. A semana que vem vão ter várias lives aí sobre a origem emocional dos sintomas. Geralmente terça-feira, 7 horas da manhã e sábado, 7 horas da manhã, tem live falando um pouco mais sobre essas informações. Aí a Lívia, LBXP 2020, Leis Biológicas Experience 2020, né? O pessoal aí do curso Origens. Então, quem quiser saber um pouco mais, vai lá no Instagram, que tem vários vídeos que eu fiz já durante algumas semanas, e eu fiz uma trajetória da origem. O que seria interessante a gente passar o passo a passo para esse entendimento de qual é o sintoma, qual é a origem, e também a semana passada no workshop da terapeuta da origem, a gente falou da junção, né? Como a gente pode juntar hipnose com as leis biológicas, a micro com as leis biológicas, constelação com as leis biológicas, toda essa fusão, né? Que pode ajudar muito mais a ter um resultado mais eficiente na hora do atendimento. E obrigado, Marcelo, pelo convite aí, foi muito legal mesmo, muita troca, muita informação. Show. Bastante gente aqui da comunidade, legal. Que bom, parabéns. E eu vejo 7 horas da manhã, às vezes estou lá, eu faço de manhã, faço uns estudos e tal. Pô, o Ivan entrou. Mas eu achei um excelente horário. As crianças estão dormindo, gente. Então, exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. E eu acho que o mais importante do terapeuta é esse equilíbrio, né? Então, é saber o equilíbrio família, profissão, casal, o financeiro. Enquanto a gente não tem esse equilíbrio e a gente não encontra essas formas de equilibrar isso, para que daí, no final da tarde, você pode ir para casa, você está com as suas filhas, você pode estar no ambiente, você desequilibra a balança e você cai. Então, o objetivo é sempre buscar o equilíbrio para que o equilíbrio ele permaneça. Falou tudo. Obrigado. Muito bom, gratidão aí. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fechamos o segundo round e todo mundo foi junto, muito show. Obrigado, viu, gente? Espero que contribuí bastante com vocês. Um ótimo domingo, um abração para vocês. Ivan, Deus abençoe. Maravilha de semana, já que estamos começando aí, né? Domingo, começa a semana. Então, que seja muito boa. Tá bom? Obrigadão. Um abraço, um beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau.